Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou falar sobre segurança do laboratório e EPIs e EPCs que a gente deveria usar, deve usar no laboratório químico, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar o material de hoje. Visualizar, tela cheia, aqui. Então nós vamos falar sobre segurança do laboratório. Esse material fala sobre os EPIs e os EPCs, tá? Então, primeiro, né, no laboratório, os EPCs principais de um laboratório. Então, o que é um EPC? Um equipamento de proteção coletiva. Então, pela definição, né, trata-se de todo dispositivo ou sistema de âmbito coletivo destinado à preservação da integridade física e da saúde dos trabalhadores, assim como a de terceiros. Exemplos: extintores de incêndio, sinalização de segurança, proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos, capelas químicas e etc. Tá? Capelas e sistemas exaustores destinam-se a manter uma atmosfera saudável. Elas puxam os gases, né, que são liberados durante as análises. Quais análises? Aquelas que envolvem aquecimento e substâncias voláteis, né? Substâncias orgânicas voláteis. Por exemplo, a gente não usa mais ciclohexano, hexano, né? E o que a gente usa muito, ácido clorídrico, é muito volátil. Então a gente tem que manusear na capela. Devem estar sempre disponíveis e funcionando adequadamente, né? Adequadamente no sentido de aspirar os gases, né? Pode acontecer de ter alguma obstrução na tubulação. Animais fazem isso, né? Pássaros podem fazer alguma obstrução em algum ponto, ou água, enfim, tem que estar tem que estar funcionando. Manter o local sempre limpo e livre e não use para estocar reagentes. Então deixar sempre sem nada. Depois que usou a capela, normalmente alguns laboratórios, como é o caso da escola, tem uma pia, né, dentro da capela. Então tem que deixar aquela área livre, porque ela pode causar algum risco de acidente, né? Coisas que ficam estocadas lá. Manter as janelas com o mínimo de abertura possível, porque se você abre muito a janela, ela não aspira. É uma área maior de aspiração, então ela perde um pouco de eficiência, tá? Nunca desligue a capela imediatamente após o uso. Claro, se tiver alguma substância tóxica, ela tem que ser totalmente aspirada. Chuveiro e lava-óleos. Na ETEC a gente precisa instalar, né? Devem ser usados em caso de respingo de reagentes sobre o corpo ou o rosto, né? Devem ser examinados periodicamente e seu acesso nunca deve ser bloqueado. Na realidade, lá nós temos instalado no laboratório menor, né? Está instalado lá o equipamento. Que mais? Equipamentos de proteção individual, que são chamados EPIs. Considera-se EPI todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar segurança e saúde do trabalho. Então aqui tem vários tipos de EPIs, né? Bota de PVC, óculos de segurança. Óculos de segurança é um dos EPIs de laboratório, tá? Eu vou falar por quê. Luvas, também a gente tem luvas lá para manuseio de ácidos, né? Bota de segurança com biqueira de aço, não é o nosso caso. Máscara, respirador facial, máscara facial. Também no nosso laboratório não é tão utilizado, mas nós vamos falar sobre elas. Luvas, aqui já falei, né? Capacete, também no laboratório químico nosso, não. Em indústria, sim. Você tem que usar, né, principalmente quando você sai para fazer coleta de amostras. Também posso falar alguma coisa sobre abafador de ruídos, dependendo do local de trabalho e a exposição. Protetor auricular, dentro da indústria tem que usar, né?
nós como técnicos temos que usar toucas, no caso para não ter contaminação no nosso cabelo e também não contaminar o que a gente estiver manipulando, né? Em alguns casos sim. Bom, quando utilizar os EPIs? Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos. Foi falado isso sobre riscos, né? Então a gente usa o EPI como uma contramedida aí, né? Não ofereçam completa proteção contra riscos de acidente de trabalho ou de doenças profissionais de trabalho, sendo atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas para atender a situação de emergência. Por exemplo, aqui, ó, uma empresa que está fazendo um isolamento de ruído, ela não tem, então você tem que usar uma proteção por não ter um EPC coletivo, né, no caso. Um exemplo aqui. Cabe ao empregado contra o IPI usar utilizando apenas para a finalidade a que se destina, tá certo? Não pode pegar um abafador e usar na hora do almoço para dormir, por exemplo. É errado. Pode quebrar, né? E o funcionário vai ser penalizado, né? Vai ser debitado isso do seu pagamento. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. Respiradores, principalmente quem usa respirador, né, facial, se molhar aquele respirador ele estraga. Então, às vezes o empregado fica com vergonha de conversar e está usando um equipamento que não tem mais eficiência, está se contaminando. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Claro, se não usar adequadamente, você vai ter uma exposição e o risco vai se tornar um perigo, né? E aí você vai se contaminar por não estar usando, ou pode ter uma lesão, né? Por não estar usando esse equipamento e vai ter penalizações por causa disso, né? Vai incorrer em penalizações, né? Então precisa usar os EPIs que foram recomendados para aquela atividade. Então, para cada atividade tem o seu EPI. No caso do laboratório, né, nós vamos falar sobre os principais. Qual EPI utilizar e o que deve conter? Importante é a segurança do trabalho. Aqui o EPI do cara aqui é top, né? Muito bom. O cara usando solda, arco de solda, essa temperatura muito alta. Temperaturas muito elevadas, elas geram raio-x, né? Então raios ultravioleta e até alguns comprimentos de onda muito baixo. E esse óculos aqui não é um filtro suficiente para os raios-x que vão atingir a retina dele, né? Um problema. Qual EPI utilizar? O que deve conter? Análise de risco, né? O mapa de risco que a gente viu na aula passada, é importante. Levantar os riscos do laboratório. Riscos ergonômicos, riscos de acidentes, riscos físicos, né? Riscos químicos, biológicos, todos os riscos que tiver no laboratório. Todo EPI deve apresentar caracteres indeléveis e bem visíveis. Nome comercial, empresa fabricante, lote de fabricação e o número do CA. No caso de EPI importado, o nome do importador, lote de fabricação e o número do CA, tá? Esse CA é um código que tem no EPI, que no caso um código de segurança, né? De cada EPI tem que ter esse CA. Do pessoal que trabalha com segurança do trabalho, cada EPI tem uma classificação. Observar sempre a data de validade do equipamento. Isso é importante também. EPI para proteção de cabeça, né? Tem o capuz ou balaclava, que é tipo uma touquinha num pano mais reforçado, né? De algodão, mas bem reforçado, bem grossa, tá? A função dela é risco contra impacto de objetos, no caso o capacete, né? O agente térmico, que é a touca, respingo de produto químico, a touca serve para isso, agentes abrasivos e escoriantes.
E o capacete, no caso, para impacto de objetos sobre o crânio. Mas aqui é o seguinte, quem trabalha em laboratório precisa se deslocar dentro da empresa. Precisa, às vezes, entrar em áreas para tirar a amostra. Tem que abaixar, passar por baixo de tubulação. Que mais pode acontecer? Estruturas metálicas, né, onde você vai coletar uma amostra, por exemplo. Às vezes você se distrai e bate a cabeça. Às vezes você está distraído e o capacete serve para... Já aconteceu comigo. Eu estava andando dentro de uma usina uma vez com o capacete. E eu tava sozinho, né, aquele dia que eu fiz um estágio na usina, muito tempo atrás. Até pretendo fazer outro estágio, né? Porque é bom trabalhar na usina para pegar a prática da usina. Eu fiz um estágio lá, fiquei uns 2 meses. E eu bati a cabeça lá no lugar. Mas eu tava de capacete. Ixi, aconteceu cada coisa. Eu escorreguei também na usina e caí, mas não bati a cabeça. No caso do capacete, eu bati numa tubulação. E usina tem muita tubulação aquecida, coisas sob pressão, que pode espirrar. Então é importante usar os equipamentos aí que são indicados para usina. No laboratório a gente não usa. Dentro do laboratório não precisa disso. Mas para você ser um analista, você vai fazer amostragem, né? Você vai andar dentro da empresa. Aí quando você for andar, você tem que usar os equipamentos. EPI para proteção dos olhos e face. Óculos, protetor facial. Risco contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa, origem térmica, radiação ultravioleta e infravermelho. Caso protetor. Não devem distorcer imagens ou limitar o campo visual. Devem ser resistentes aos produtos que serão manuseados. Devem ser confortáveis e de fácil limpeza e conservação. Para a conservação devem estar limpos, não utilizando materiais abrasivos ou solventes orgânicos, sendo guardados de provas de forma a prevenir avarias. O óculos no laboratório, pessoal, é fundamental usar o óculos, né? Porque a gente tem substâncias corrosivas, substâncias voláteis, tóxicas, e o óculos serve para isso. E também, pessoal, na hora de mexer com vidraria, uma pipeta pode quebrar durante o manuseio e soltar lasca. Imagina que bastão de vidro, tem bastões que são finos, que às vezes eles quebram, e no quebrar ele projeta lascas, e essa lasca cai dentro do olho, e aí cai no olho, a pessoa na hora coça o olho e machuca o olho seriamente. Então o óculos ele é importante em qualquer situação. Então se o professor pedir para usar, é para usar, gente, porque ele está te prevenindo um acidente, né? É um risco de acidente. A vidraria já é um risco de acidente principal, né? Fora os produtos químicos. Ah, professor, precisa usar óculos hoje porque nós não vamos mexer com nada. Não é, vocês estão mexendo com vidraria. Já está arriscado. Sapato fechado no laboratório também. Às vezes as meninas vão de sandalinha. Ah, professor, pode? Ah, tal. E aí cai um negócio de vidro no pé. Ou um ácido. Já aconteceu de cair uma gota de ácido no meu sapato. E estragou meu sapato. Estragou. Tive que comprar outro. O que mais? EPI para proteção dos olhos e face. Problemas no uso de lente de contato no laboratório. Lente de contato. Quem usa lente? Partícula pode ficar retida sob as lentes de contato. Podem descolorir ou tornar-se turvas em contato com alguns vapores químicos. Lentes gelatinosas podem secar em ambientes com pouca umidade, ar-condicionado. Alguns vapores e gases podem ser absorvidos nas lentes e causar irritação. Entre a lente pode formar um vapor, uma película ácida e você queima o olho. Algumas lentes de contato impedem a oxigenação dos olhos. Também. Lentes de contato podem ser sensíveis à temperatura. Vários problemas. A pessoa cai alguma coisa no olho e você tem que lavar o olho com aquela lente. Não correria. É difícil, tá? Então, quem usa lente, cuidado. EPI para proteção auditiva. Protetor auditivo.
Todo protetor auditivo deve ser usado para proteção contra níveis de pressão estabelecidos na NR 15, anexo 1 e 2. Então aqui é o principal, o material utilizado no laboratório de usina, né? Principalmente quando você sai do laboratório. Tem alguns equipamentos no laboratório que são precisa ser usado. Por exemplo, o digestor, né? Quando você liga um digestor, faz muito barulho. Vocês vão ver na escola o barulho que faz esse digestor. Precisa usar o protetor, porque todo dia você é exposto àquilo, vai ter uma perda auditiva, tá? EPI para proteção respiratória. Respirador purificador de ar não motorizado, respirador purificador de ar motorizado, respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido. São os tipos de respirador, tá? Aí esses são utilizados em casos especiais, né, de ar comprimido. Nem vou falar sobre eles. Vamos falar mais sobre o que a gente usa no laboratório. Respirador purificador de ar não motorizado. Então, peça semifacial filtrante PFF1 para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas. Proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos, já é diferente, tá? Proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos. O nosso está aqui no B, tá? Seria o mais adequado aí para uso de laboratório, caso precise usar, mas é muito especial. Normalmente laboratório não se usa esse tipo de respirador, tá? Mas está aí para a gente saber para que ele funciona. Respirador de ar não motorizado, peça de 1/4 facial, semifacial, facial inteira, para material particulado e proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas, para proteção contra poeiras, névoas e fumos, proteção contra poeiras, névoas e fumos e radionuclídeos. Peça de 1/4 facial, semifacial, facial inteira, com filtros químicos e combinados para proteção das vias respiratórias contra gases, vapores ou material particulado. Essa proteção de química ela é importante, tá? Se for utilizar no laboratório, é que no laboratório tem a capela, né? Então acaba que isso sendo uma desnecessária do laboratório por causa da capela. Vestimentas, né? Aqui tá meio branco, né? Mas é um jaleco, né? Riscos contra origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica, umidade. Essa é a função, né? Avental recomendado para manuseio de substâncias químicas. Material do avental: algodão grosso, queima mais devagar, reage com ácidos e bases. Modelos: manga comprida com fechamento, comprimento até o joelho, fechamento frontal, deve ser usado sempre fechado. O jaleco tem um tecido que é um tecido sintético que ele não queima facilmente, né? E também não reage com materiais. Esse é mais adequado para o laboratório. E se ele for impermeável, né? Melhor ainda, que com contato do líquido ele não penetra. Avental recomendado para laboratórios biológicos, avental descartável, né? Isso é o que é para laboratórios biológicos aí no caso. Luvas. EPI para proteção dos membros superiores, luvas, manga, né? Tem também braçadeira, dedeira, creme protetor. Então são os materiais que são importantes aí. No caso da luva, a luva é importante o material de construção da luva. Então, para cada tipo para atividade de laboratório, se usa luva nitrílica, que ela não tem ela reage com, não tem reação com produtos. Luva de PVC, por exemplo, pode ter, com solventes orgânicos ela pode derreter, né? Então não é muito adequado. Então o ideal depende do que você vai usar, os reagentes que você vai usar, né? Aí a gente usa luva de PVC, mas tem que ver essa questão de reagentes orgânicos, tá? Então luva ela não pode reagir com o que você está manuseando. Então você tem que saber que tipo de substância está sendo manuseada para usar a luva.
Eficiência da luva é determinada através de 3 parâmetros: mudança das características físicas, permeação e degradação em tempo de resistência. Material: nenhum material protege contra todos os riscos. Conservação: deve ser inspecionado antes e depois do uso. Isso aqui é no caso luvas que são descartáveis. Luvas descartáveis não devem ser limpas, deve ser jogado fora. Luvas não descartáveis devem ser lavadas, inclusive o avesso, seca e guardadas longe do local onde foram manuseados os produtos. Lavar as mãos sempre que retirar a luva também, que você pode se contaminar com o material. Então, EPI para proteção dos membros inferiores, no caso do laboratório, empresas que fornecem calçado de segurança, né? Importante. Pode ter no laboratório risco de impacto e queda. Também materiais abrasivos e escoriantes, no caso vidraria de laboratório quebrada, copo Becker, imagina um copo Becker com alguma coisa, né? Ele pesa, tem a ação do peso e é perfurante também. Questão de choque elétrico no laboratório, é importante ter um calçado adequado, porque a gente trabalha com muitos materiais ligados a equipamentos ligados, né? E trabalha também com substâncias que conduzem energia elétrica. Então é importante usar um calçado, né? Que tenha isolamento. Agentes químicos também no laboratório. Então, calçado fechado é importante no laboratório. E por fim aqui, pessoal, eu vou passar algumas normas de laboratório, coisas básicas, tá? Talvez outros professores já tenham falado para você, mas eu vou reforçar. Uso do calçado fechado, de couro ou similar, um calçado fechado. Calçado aberto, no laboratório a gente trabalha com substâncias aquecidas, né? E essas substâncias podem respingar no pé e você ter um acidente por estar com uma sandalinha, por exemplo. Pode cair alguma substância, um material cortante, um Becker, um Erlen, qualquer coisa cortante que cai, que vai te machucar, tá? Não use roupas de tecido sintético que exponha demais seu corpo. Saias, bermudas, camisetas, regatas, essas coisas que se expõem o corpo, tá? Não pode. Aquelas camisetas no laboratório não tem muito problema quanto a isso, né? Mas você não pode entrar de bermuda, que você vai ficar com a perna de fora. Evite o uso de pulseiras, anéis, colares, brincos, porque também você pode ter, durante um aquecimento, por exemplo, um anel, um brinco, devido ao uso, a manuseio de substâncias, né? Você pode ter aí próprio ritmo de trabalho, né? Não é ideal. Substâncias, vapores que podem reagir com esses materiais que você tá, com esses adornos, né? Então não pode usar, tá? Procure sempre manter os cabelos presos, né? Secos ao desenvolver uma atividade. Imagina, acidentes sérios acontecem com o cabelo. O cabelo é inflamável demais, ele pega fogo. Não coloque materiais de laboratório em roupas ou gavetas de uso pessoal. Não leve as mãos à boca ou aos olhos quando estiver manuseando produtos químicos. Evitar de pôr a mão na boca. E também não guardar reagentes, materiais de laboratório em gavetas onde você guarda o seu material pessoal. Por escova de dente ou, sei lá, um óculos, não sendo óculos de segurança, né? Que você, mesmo óculos de segurança também não se deve ser guardado junto com materiais, porque ele pode contaminar, você se contaminar. Lave cuidadosamente as mãos antes de qualquer refeição. Então tem que ter o hábito de lavar a mão sempre quando você sai do laboratório. Professor, posso chupar uma balinha dentro do laboratório? Então, você pode estar com a mão contaminada, contaminar essa bala e ter um acidente sério aí por causa disso, tá? Por causa dessa não observação aí. Não se alimente no laboratório, nem coloque alimentos na bancada, armário, geladeira,
do laboratório. E a geladeira do laboratório nosso é um terror, tá? Não se alimente no laboratório. Professor, posso tomar água no laboratório? Estou com sede. Fora do laboratório, por favor. Não dentro do laboratório por causa da contaminação. Não debruce em bancadas ou apoie os cotovelos. É muito comum a gente ficar debruçado. Também pode ter alguma coisa na bancada que você não está vendo. Um ácido, por exemplo. Ou então nitrato de prata, gente. Nitrato de prata é legal pra caramba. Nitrato de prata vai deixar teu cotovelo manchado por meses, tá? Você vai ficar com a mancha preta. Vai ficar feio. Não é tóxico, mas tem um aspecto estético. Você não vai conseguir limpar aquilo por muito tempo, tá? Mantenha as bancadas sempre limpas e livres de materiais estranhos ao trabalho. Então, só o que você tiver trabalhando, no máximo uma apostila e uma caneta para você anotar as coisas. Bolsas, não. Laboratório não pode. Muitos alunos levam bolsas, né? Não, lá no nosso não pode levar, é uma norma nossa lá, tá? Limpe imediatamente todo e qualquer derramamento de produtos e reagentes. Proteja-se, se necessário, para fazer a limpeza utilizando materiais e recursos adequados. Papel, né? Normalmente é disponibilizado papel lá para derramamento. E também a postura no laboratório, que deve ser ideal lá no laboratório. No caso no manuseio de reagentes também tem posturas específicas para isso, né? Para evitar o derramamento ou o contato. Por exemplo, você vai abrir um frasco, né? Você não virar a tampa para baixo do frasco, deixar sempre a tampa para cima, nunca é virada para baixo para contaminar a bancada, tá bom? Bom, pessoal, essas são as normas básicas aí de laboratório. Usar, aqui não fala, né? Mas eu já falei sobre os EPIs e EPCs, usar, né? Os óculos, jaleco, né? E também que não fala aqui não fumar, né? Mas já tá meio aí a parte de não ingerir nenhuma substância. O que mais que não está falando aqui nessas normas que eu vou complementar? A questão da atenção que a gente tem que ter no laboratório, não ficar correndo, brincando, brincar com a piceta, molhar o colega está concentrado. Outra coisa que não está aqui, né, nas recomendações, sempre que você tirar um becker muito quente, que ele sofreu o aquecimento, a gente ou você ficar cuidando daquele becker, né, ou você colocar um aviso dizendo que pode estar aquecido para um colega. O que mais que não está aqui? Tem muita coisa que não está aqui, que eu me lembro aqui. Reagentes também que não tem classificação, eu vou falar isso depois também, a parte de reagentes. Se ele não tem nada escrito, ele é um reagente que você não sabe se é água ou ele é incolor, então você tem que descartar. Todo reagente que não tem rótulo, a gente tem que descartar esse reagente, tá certo? Bom, pessoal, as regras básicas estão aí, né? E espero que vocês tenham gostado aí dessas explicações sobre os EPIs, EPCs e recomendações aí para uso para o trabalho em laboratório, tá certo? Então, até mais, pessoal.